Olá, bem-vindos ao Memórias à União. Hoje temos o prazer de receber Luiz Werther, que é outro engenheiro que se entendeu com as letras, a exemplo de Carlos Pereira, que já foi entrevistado aqui nessa bancada para o mesmo projeto. E Werther trabalhou aqui como revisor, como noticiarista nos anos 60 e depois seguiu na carreira de engenharia. Mas Werther, você chegou quando aqui pela União? Bom, na saudosa União ali, onde hoje é a Assembleia, né? Aquele local espetacular ali. Naquele prédio antigo, maravilhoso, né? Antigo, rapaz, tem uma águia enorme ali. Que ninguém sabe onde está, viu? Rapaz, aquilo... Ninguém dá notícia daquela águia. Se bota abaixo um prédio daquele. Aquilo era para ter sido reformado, deixar a parte de fora como era e melhorar por dentro. Continuar alguma coisa, alguma secretaria. Mas infelizmente, né, o então governador Hernani Sato botou tudo abaixo. Rapaz, é uma pena aquilo ali. Pois é, eu entrei na União nos anos 60. 60 eu tinha que idade? 14 anos de idade. Eita, começou muito cedo. Aliás, os engenheiros começam sempre muito cedo, porque Carlos Pereira confessou aqui que também começou com 14 anos. 14 anos de idade. Eu arranjei esse empreguinho, porque eu estudante, minha mãe e meu pai também tinham umas amizades naquela época, e naquela época era assim, não é? Através de amizades a gente conseguia um empregozinho num canto, um empreguinho no outro, para custear os estudos, né? Ajudar os estudos. E eu comecei como revisor na parte da noite. Na parte da noite, entrava lá às 7 horas, 8 horas, quando começava a parte de revisão, e era um sacrifício. Terminava 2 da manhã, 3 da manhã, e eu ia embora essa hora, 7 horas eu estava no colégio. Sem assim, falar, caindo assim. Sem falar que trabalhava próximo do chumbo, né? Daquele equipamento, do linotipo, né? Naqueles linotipos, com aquele pessoal, eu gostava de conversar com aquele povo. Às vezes eles me chamavam porque tinha um problema qualquer na tipografia e tudo, eles me chamavam para conversar e tudo, eu gostava, tinha muitos amigos lá. Pois bem, e depois de um certo tempo, eu consegui passar para a tarde. Tinha uma turma de revisão à tarde. Mas ainda na revisão, né? Na revisão, uma turma de revisão na tarde. Aí passei para a tarde. Depois disso, eu fiz o curso de datilografia, aí eu fui aproveitado na parte de redação. E naquela época a datilografia era fundamental para você ascender, tinha que ter, né, profissionalmente. Porque... Só quem tinha datilografia, né? E na redação não tinha jeito. Apesar de que eu tinha um amigo que vocês conhecem muito, que era Ivan Bezerra, Ivan Guranha, que chama. Ivan, jornalista, radialista e esportista. Ele batia com 2 dedos, mas era numa velocidade enorme. A gente até gostava de ver ele batendo a máquina, que era com 2 dedos assim. Ele era gozado demais. Catador de milho, que a gente chamava, né? Era. Irmão de Zito, que era da Federação de Esportes, de Paraibana de Esportes. Zito, o irmão dele, era do DR, eu acho que Zito era do DR. Pois bem, aí passei para a redação à tarde. E fiquei depois, quando completei 18 anos, aí fui nomeado. Fui nomeado pelo governador Pedro Gondim, na época, noticiarista. Pronto, aí fiquei na redação e, como eu lhe falei, já a gente tinha conversado, eu, como praticava muito esporte, eu era esportista, eu gostava muito, eu sempre tinha umas licenças para participar de campeonatos brasileiros, de Olimpíadas, dessas coisas, eu sempre tinha uma... Qual era sua especialidade no esporte? Eu praticava todo tipo de esporte. Naquela época eu acho que você também se lembra disso, a gente não tinha como hoje, se você joga basquete hoje e vai para uma Olimpíada, você só vai no basquete. Tem um esporte específico, né? Hoje não é mais aquele atleta de muitas coisas, não. Tem até uma prova que se chama de decathlon, que são várias especialidades, né? Eu digo no meu ramo de esporte, que era mais o basquete e o vôlei, basquete e vôlei, eu tinha o atletismo, dado, disco, peso, salto em altura, eu participava de tudo. Mas eu ainda fui para uma Olimpíada participando de basquete, de vôlei, salto em altura e arremesso de peso. Eu fui para uma Olimpíada ainda. Mas hoje não é mais assim. Hoje a gente tem que escolher um ramo só. Não pode. E onde foi? Você se lembra de onde foi a Olimpíada e tal?
Ah, eu fui para vários estados, já fui para muitas Olimpíadas. Ah, sim, para várias disputas internas, não para os Jogos Olímpicos propriamente dito, Não, né? não, Ah, Jogos tá. Olímpicos não, eram Olimpíadas universitárias, estaduais. Entendi entendeu? agora, perfeito. Era. Quando eu me formei depois, né, aí dentro da escola de engenharia, a gente ia para muitos jogos universitários brasileiros, né? Aham. Brasileiros. Pois bem, era assim. Mas você, na União, na redação, além de noticiarista, você chegou a fazer alguma outra coisa? Você chegou a sair para reportagem? Chegou... Não, isso aí não. O noticiarista, naquela época, fazia exatamente o quê? Bom, a gente recebia as notícias que vinham de fora. Os telegramas. Em termos de telegrama. Aí Falava fazia sobre- aquela... E a gente fazia a notícia. Dava um acabamento na notícia, Certo. como se diz, né? O floreiozinho da notícia, né? Completava as frases, fazia tudo, né? E a gente tinha que ter uma certa experiência com as coisas que vinham, porque você tinha que noticiar aquilo ali para não dizer tolice. Não dizer tolice, né? Então tinha que ser... E aquelas redações que a gente fazia, tinha o chefe da redação que dava uma olhada naquilo, ok, mandava imprimir. Você se lembra quem era o seu chefe de redação da época, não? Rapaz, naquela época, o chefe de redação, não me lembro, nos anos 60, não, tinham várias pessoas, não sei. Algum diretor que você não, se lembra era da o União do seu diretor, tempo? tinha Manuel Costeira, né? Tinha Zé Souto, trabalhei no tempo de Zé Souto, tinha Brainer, aquele Brainer, né? É. Que, inclusive o filho dele trabalhou na União, o filho dele, que é engenheiro também. O filho dele era Antônio Brainer, não era? Antônio Brainer? Era Antônio Brainer? Eu não me lembro também, não. Ou era Zé Brainer, ou era Antônio Brainer, assim. Trabalhei nessa época, né? Mas aí foi passando o tempo, e eu entrei na universidade. Depois eu fiquei, como eu praticava muitos esportes, e o pessoal, os diretores dos colégios, queriam que eu fosse técnico de vôlei, de basquete dos colégios. Aí me requisitavam, eu ficava à disposição dos colégios. E fiquei muito tempo naquele colégio estadual de Tambiá, fiquei muito tempo ali como técnico de vôlei e de basquete. Então, aí a gente ficava assim, e até eu terminar meu curso de engenharia, né, que eu comecei em 68, terminei em 73, senão eu vou fazer 50 anos de formado. Olha aí, já tem um bocado de história para contar, né? Agora, Werther, me diz uma coisa, na redação da União daquele tempo, na redação, não na direção, algum colega que você ainda se lembra, que você desenvolveu alguma amizade? Olha, tinha vários. A gente, porque se lembrar daquele pessoal, a gente, a memória vai enganando a gente. Mas tinha Hugo, você conheceu o Hugo? Qual, o Hugo Guimarães? Não, era Hugo, era assim, mais ou menos da minha altura. Era um gente muito boa, muito meu Gonzaga, amigo. né? Tinha Gonzaga Rodrigues, que era muito amigo Que nosso. ainda hoje está na Tinha Coelhinho. Coelhinho. Coelhinho eu conheci. Já da parte de lá de baixo, tinha Piau, que jogava futebol. Ah. Não sei se você se lembra, jogava Piau. futebol bem, Piau. Jogava pelos times da Paraíba. Era da Linotipista ele. Ele era Linotipista, Piau. Agora na redação tinha outro. Barreto, né? Barreto Neto. Barretozinho, tinha Barretinho. Martinho Moreira Franco chegou por aí também. né? Martinho é parente meu. É? Martinho. Olha aí, tá vendo? Martinho é contraparente nosso. É aquilo que eu já lhe disse quando a gente... Quando começa a falar... na produção aqui da entrevista, eu disse a você que Gonzaga, que você disse que é seu amigo, que trabalhou com ele, já disse que em João Pessoa, quem não é parente é compadre. Gonzaga, né? Gonzaga era gozado demais. Pois é, porque a gente acaba conhecendo todo mundo conhecia o pai da gente. Eu mesmo, por exemplo, fiquei surpreso, não sabia que você era irmão de Weber Luna. Porque eu já trabalhei com Weber, estudei com o filho de Weber, entendeu? E você veja como a gente, quando vai estreitando o conhecimento, acaba conhecendo todo mundo, Eu né? me afastei mais dessa parte de união, de jornal, porque eu me formei em engenharia, né? E eu me dedicava mais à parte da escola de engenharia e os esportes, né? Não tinha nada a ver com jornal. Eu arrumei esse emprego para manter meus gastos de estudante, né? Ajudar minha mãe e meu pai. Não valia nada, era uma besteira, mas quebrava o galho. Diminuía, né, o peso. Era prolabore naquela época. Eu recebia, com 14 anos, a gente recebia o dinheiro dentro do envelopezinho.
Era um envelopezinho, vinha o dinheirinho dentro lá. Contadinho, bem assinava a lista lá de presença e de recebimento do salário, né? Mas você entrou na União em que ano? Assim, você se lembra? 60, eu acho. 1960? Eu acho que foi 60, foi. 14 anos de idade. 14 anos, 14 para 15 anos. Aí quando fiz os 18, fui nomeado. Aí entrei definitivamente no Estado, né, permanente, né? Eu vou depois mandar a portaria para você. Certo, mas você chegou, se lembra de algum fato dessa época que foi uma notícia importante, que vocês... Rapaz, um fato que, inclusive, eu estava na balustrada daquele prédio, que tinha uma sacada. Você conheceu aquele prédio antigo da União? Conheci. Não tinha uma sacada ali na frente, de frente ali para aquela universidade que tinha de frente ali. Para a Faculdade de Direito. De Direito. É. A Revolução de 64. Foi? Era ali, foi ali que teve tiroteio, teve tudo ali. Foi. Naquela época eu vi dali de cima da balustrada, a gente viu os tiros, até a gente se afastou, correu lá para dentro, e estava vendo tiro aí, tudo. É a pessoa, quer dizer, foi testemunha, noticiou e... Exatamente, a gente foi tudo olhar quando começou a confusão, os estudantes ali, aquela aglomeração toda, né? Aí a gente viu muita coisa ali de cima. Mas eu não me lembro de outro fato. Por exemplo, alguns fatos dessa época, como a chegada do homem à Lua, você já estava aqui na redação? Deixa eu ver. Porque foi em Foi quanto? 69? Foi 69 por aí, né? 68, 69. Não me lembro 69, eu acho. Não me E lembro até bem. aqui nesse painel aqui, ó, volta do homem à Lua. Né? Tá vendo? Lá em cima. É um dos assuntos. Eu estou dizendo assim porque, de repente, a gente tem na memória um assunto que marcou muito, né? Você já se lembrou na verdade, movimento, né? eu me lembrei desse movimento. Mas nas outras coisas eu não me lembro bem, porque eu vivia atrelado mais essa parte de esportes. Foi mais notícia do que... Na verdade, eu me dedicava muito ao esporte. E o pessoal até estranhou, porque quando eu fiz o vestibular de engenharia, 68, eu passei em primeiro lugar. Porque naquela época era eliminatória, a primeira prova era português eliminatória. Então, quem não passasse o português, não fazia o resto das provas. Né? Aí eu passei em primeiro lugar, inclusive minha redação ficou na reitoria por vários tempos, por vários dias. A minha redação que eu fiz, não me lembro bem, era sobre o Nordeste, não sei o quê. Como eu era revisor de jornal, noticiarista, eu tinha assim uma desenvoltura maior em escrever e ver os fatos das coisas, porque eu lia muito jornal. Juntava bem as letrinhas, né, como diz a história. Eu lia muito jornal, eu tinha um português muito bom, desta parte eu tinha um português bom. Não é? Aí, resultado, fiz uma redação, e aí as outras matérias, quem passasse na primeira prova de português eliminatório, as outras eram diferentes de zero. Certo. Era diferente de zero, porque a quantidade de vagas, eram 100 e poucas vagas, quem passou na eliminatória já não completava o número de vagas. Ainda faltava, então a gente tinha que tirar diferente de zero, não podia tirar zero. Zero. Eu acho que ainda hoje é assim. Eu não sei. Você passando na redação, as outras você tirando diferente de zero, você vai pontuando e depois vai para o ranking, né? Agora, não pode tirar zero. No caso da gente não, era diferente de zero porque as vagas já estavam preenchidas, digamos, ainda sobrava vagas, então não precisava tirar nota boa em nada não. Até quando eu entrei na sala para fazer prova, eu disse, foi esse cara aí que tirou o primeiro lugar, não sei o quê, você estava junto de mim para filar as provas. Tá vendo? Era até eu me lembro demais disso aí. Mas, Vertem, como é que você desenvolveu? Porque quando você entrou, tinha 14 anos. Se você tinha 14 anos, você ainda estava cursando ginásio. Eu estudava no Pio Décimo. Né? Ginásio científico, essa coisa. Mas aí como é que você viu que você tinha uma, digamos, queda para a engenharia e trabalhando com jornal? Veja bem, o emprego no jornal, que a gente chamava um bicozinho no jornal, não era nada relativo à minha profissão. Era uma coisa que a gente queria um dinheirinho para se manter. Não é? Eu poderia até, durante o meu trabalho no jornal, ter até desenvolvido o gosto pelo jornalismo. Podia ter desenvolvido.
Mas não é, já está dentro da gente, parece que essa profissão, você parece, já tem aquela coisa dentro de você procurar aquele ramo. É o dom, né? É, aquele ramo. E eu gostava muito dessa parte de engenharia, eu sempre fui de fazer muita coisa na minha casa, meu pai tinha caminhões, papai tinha caminhão, transporte de caminhão, e eu ajudava muito ele em consertar os caminhões lá dentro de casa mesmo. A gente tinha um galpão lá atrás, e a gente consertava, vinham os mecânicos, e eu desenvolvia aquele gosto pela mecânica, que eu não fiz mecânica... Porque não tinha aqui ainda, né? Não tinha na Politécnica, em Campinas, a Poli, né? Mas eu queria fazer mecânica. Aí, como eu gostava dessa coisa de desmontar, de montar, de fazer isso, criar alguma coisa dentro da área mecânica, aí eu segui a engenharia. Aí não tinha, eu segui a civil. A civil é um politécnico. O civil você se lembra de quantos anos você trabalhou na União? Mas eu trabalhei... De 60 até... De 60, que teve aquelas coisas que eu lhe disse, que eu ficava à disposição dos colégios e saía, né? Deixava de ir. Mas eu fiquei atrelado ao Estado até me formar. 73? 73. Até me formar em 73. Quando eu saí, fui para trabalhar na Chesf, aí eu pedi demissão do Estado, né? Pedi demissão. E depois, 10 anos depois, voltei. Pois é, Zé Vero já dizia, né, que o bom filho a cada volta, né? Ou que ninguém se perde na volta, né? Para você ver, rapaz, eu trabalhar na Chesf, eu participei da construção de 3 usinas hidrelétricas, né? Sobradinho, Itaparica, Mochotó e Xingó eu não fui, porque me transferi para Recife, para a sede. Sobradinho é o maior lago artificial do país, Era, né? na época. Né? Era o maior lago do mundo. Do mundo, né? Isso é uma coisa espetacular, né? Sobradinho tinha, parece, se eu não me engano, 38 milhões de metros cúbicos. Bilhões de metros cúbicos d'água. Era um mundo d'água. É um mundo d'água. É tanto que eu tive que fazer uma obra lá dentro de Sobradinho, porque eu gostava muito de desenhar, né? Eu gostava da engenharia, e o chefe lá da coisa me pediu para fazer um desenho da obra, porque na época era só barragem. Sobradinho não era hidrelétrica, era uma barragem para regularizar Paulo Afonso. Certo. Porque Paulo Afonso... Que é uma hidrelétrica, né? Na época de seca do São Francisco, faltava água para Paulo Afonso, para gerar as turbinas. Certo. Então se idealizou fazer Sobradinho, aquele lago, para quando começasse a seca, se soltava água para manter o mínimo para Paulo Afonso funcionar. Não é? Aí depois se viu o volume d'água muito grande em Sobradinho, e na época de Figueiredo, presidente da República, Figueiredo foi lá e se fez essa solicitação de transformar barragem em hidroelétrica. E ele autorizou. Aí foi nessa época que eu fiz o desenho da barragem com a casa de máquinas e depois a subestação de coisa. Aí eu fiz esse desenho todo, bem grande, e o presidente Figueiredo aprovou. Senão me elogiou, e eu, na época do desenho que eu fiz, né? Aí eu tive que sobrevoar. Eu, com o piloto lá de Sobradinho da gente, sobrevoei o lago. Ele, rapaz, olha, ele disse, Werther, eu vou te mostrar aqui para a gente ver as margens desse lago. Você vai ver quanto eu vou subir nesse avião. Era um mar. É imenso. Era um mar. Então ele subiu. Os diques de barragem de represa d'água, tinha a barragem principal no rio, aí quando vai acumulando coisa, ele foi inundando 4 cidades grandes na época, né? Tinha 11 quilômetros de barragem. 11 quilômetros de represa. Para você ter ideia da imensidão de coisa. Era impressionante aquilo ali. Ô Werther, depois dessa sua experiência lá em Sobradinho, esse tempo todo na barragem, esse trabalho que você desenvolveu lá, de contenção para garantir água, né? Uma vazão ecológica, digamos assim, para o rio, né? Para levar água para Paulo Afonso. Você voltou a Paraíba. Mas não voltou mais para trabalhar em jornal, né? Não, sempre na profissão de engenharia. Não, porque, por exemplo, seu colega Carlos Pereira tem uma história com o DER, mas nunca deixou de escrever. Jornal, pois é, ainda hoje escreve na União. Tem gente que gosta, né? Segue outra profissão,
mas gosta de escrever para jornal, gosta de fazer essas coisas, né? Tem gente que gosta disso, né? Pois é, Carlos Pereira escreve aos sábados na União, uma coisa. Tem gente assim. Mas eu não, eu quando voltei, eu... Já também continuou na engenharia? Continuei. É a primeira vez que você volta à União, depois que você deixou? Primeira vez. Olha aí. Eu nem sabia que era aqui, né? Diga aí. Quando eu vinha com você ali, a gente conversando, eu digo, eu não sei nem onde é a União hoje. Pois é. Mas você se lembra da celeuma, da polêmica, por conta de ter que derrubar o prédio, tirar a União lá do... Não, eu não estava mais aqui, eu acho. Não estava mais aqui, não sei o que é. Isso foi em 73, né? Por aí, em 73 eu fui me embora daqui. 73 terminou o curso? Aí passei 10 anos fora, né? 10 anos fora, né? Aí eu não me lembro dessas coisas. 10 anos é muito tempo, muda muita coisa. Agora, interessante, você veja um detalhe, né, dessa história toda. A gente aqui já conversou com Carlos Pereira, que é engenheiro. Sim. Conversou com o Valdeirês, que foi seu colega de turma, né? Valdeirês, e é engenheiro. Aí você veja, aí chega você aqui agora também, que é engenheiro, que é danado que a engenharia tem para se entender com o jornalismo. Diga aí. Como eu lhe disse no começo, o engenheiro é um politécnico, mas dentro da engenharia, né? O engenheiro faz de tudo dentro da engenharia, mecânica, civil, elétrica, química, elétrica, né? Desenho, a gente sabe que arquitetura, engenheiro civil faz tudo. Eu fiz muito projeto de arquitetura, muita coisa. Mas o que me chama a atenção é essa ligação com as letras, entendeu? Não rapaz, exatamente. Tá certo que tem álgebra, né? Que o cara lá na matemática usa as letras para poder fazer cálculos de precisão. É verdade. Mas, assim, com jornal é impressionante a quantidade de pessoas que na área técnica, passou pela redação da União e que enveredou depois pela engenharia, entendeu? Quem sabe se eu tivesse continuado aqui, tivesse até me enfronhado um pouco com os amigos que eu tinha na época da União, me enfronhado dentro do jornal, alguma coisa, escrever alguma coisa sobre esporte, sobre alguma coisa que eu gostava muito, quem sabe, né? Me diga uma coisa, Werther, na sua época aqui na redação, como era a redação? Como era o ambiente de trabalho? Assim, o que é que você se lembra das características da época? Porque, por exemplo, uma coisa marcante que a gente sabe é que havia uma insalubridade muito grande por conta do chumbo. Era o que eu ia falar, exatamente. A gente sentia aquele cheiro do chumbo muito grande. E lá nas máquinas, nas linotipos, lá embaixo, que às vezes eu ia lá olhar, que eu gostava, eu sempre gostei de mecânica, era uma coisa minha, eu gostava de ver as máquinas trabalhando, gostava. E era bonito, né? Assim, plasticamente falando, pegava o chumbo e transformava, né? Eu cheguei a conhecer. Aí quando derretia aquele chumbo, aquelas coisas para fazer as matrizezinhas, né? Aí a gente sentia aquela... E era um calor lá dentro grande, era insalubre mesmo. Era um recinto muito fechado ali embaixo da União, né? A gente trabalhava em cima, tinha uma escada, não sei se você conheceu. A escada redonda ainda tem na Assembleia hoje, continua até hoje. A escada de ferro. Dizem, eu não sou historiador, nem tenho muita informação com precisão, mas que levaram várias pessoas levaram a escada. Não, várias pessoas que sentaram aqui contam que a escada é a original, uma escada que você está em cima na Assembleia e desce para o plenário. Ela é em formato de caracol. Continua lá? Continua lá. Pois eu vou Isso lá que é o que restou. Não sabia disso. Eu vou dar uma olhada lá. Eu gostava daquela escada. Pois é. Muito antiga aquilo ali. Desce para o plenário, onde os deputados deliberam eu vou dar uma olhada analisam, avaliam os projetos de lei e tal, fazem os bastidores. Mas é uma coisa que, às vezes, coisas que a gente passa na vida da gente, na juventude, e às vezes a gente sonha. Não sei se acontece com você, mas às vezes eu sonho na União. Sonho naquela parte ali de baixo, sonho lá na redação, lá em cima, aquelas máquinas que tinha. Trabalhava naquelas máquinas Hamilton. As velhas Hamilton. Ainda peguei umas quando eu comecei, porque eu comecei em 80. Aí lá na redação tinha umas Hamilton e umas Olímpias. Olivetti, não? Não, Olímpia. Olímpia, né? Era uma preta e branca pequenininha, desse tamanho assim, e que a gente brincava quando ia puxar o papel e fazia aquele barulho. Rapaz, como muda, né? Tudo hoje. Muda. Eu tenho hoje uma máquina lá em casa, antiga, Olivetti. Ela é dentro de uma maleta, mas é desse jeito, do mesmo jeito, de rolar, para lá e para cá. Está lá guardadinha dentro de
de uma maletazinha dela com o nome Olivetti. É uma máquina portátil para você levar para onde você quisesse, né? Era a Olivetti Letra 32. Eu acho que era. Eu acho que era Eu tive uma E também. é pesada, viu? Pesada para o cara sair levando para todo canto. Mas Hoje você leva hoje você faz tudo no celular, né? Resolve tudo, Não, né? não falo nem do computador em si, que resolve já... tudo. mas o celular é resolve tudo. Você impressionante. resolve a operação bancária, né? As pessoas resolvem a operação bancária. Como é que tá hoje agora eu vou lhe perguntar, como é que está hoje a impressão dos jornais da União hoje? Não, mudou. Eu posso levar até você lá depois. É uma máquina muito grande, uma impressora rotativa, chamada Harris Cottrell, é uma americana, que foi instalada no governo Hernando Sattler, quando Hernando transferiu para cá a União, por Carlos Vieira. Carlos Vieira. Pronto, Carlos Vieira que teve a construção a poliedro, né? Teve a construtora, pronto. E já sentou aqui também, já conversou comigo sobre isso. Ele conseguiu comprar a máquina, comprou na antiga Mesbla. Eita, mesmo. Lá no Rio de Janeiro, trouxe, instalou e foi aí que a União começou a rodar em offset. A Mesbla, que era ali na Lagoa, né? Exatamente. Aquele terreno todinho ali da Mesbla foi do meu primo, Vicente Luna. Tá vendo? De Vicente. Aquilo ali era um posto chamado Cristina. Posto Cristina, que é o nome da esposa dele. De combustível? Era de combustível. Era um posto enorme que tinha ali, naquele quarteirão todo, que na frente era a Mesbla e atrás hoje é a Caixa Econômica, né? Hoje é a Caixa Econômica. Caixa Econômica. Então aquele quarteirão todo era dele, chamado Posto Cristina. Era enorme o posto, tinha lavagem de tudo. O tempo passa demais, né, rapaz, e tudo mais. Mas é isso aí. Mas eu tenho saudade da União, naquela época. Tenho saudade. Às vezes eu sonho. Gostava muito daquela turma, um pessoal amigo, a gente conversava muito. E a parte de redação, você conversa muito. Não é? Com as notícias que chegam, você discute com um, discute com o outro, para poder fazer a notícia, né, na parte de redação. Eu gostei muito de trabalhar na União. Era um ambiente bom, gostoso, a gente se entendia muito, a gente, né? Às vezes, o diretor, às vezes, meio chato, quando chegava a gente conversando. O diretor sempre tem que ir, né? Queria mostrar um serviçozinho. Mas a gente cuidava, dava conta do serviço, tranquilamente. Mas era bom, o pessoal bom, a gente fazia boas amizades ali dentro. Interessante que a União tem um lado histórico muito importante na Paraíba, né? Porque, você veja, o Brasil tem 523 anos de descoberta, a União tem 130 de existência, e se você levar em conta que a imprensa chegou no Brasil em 1800, né, com a vinda, 1808, com a vinda da família real para o Brasil, a União surgiu 80 e poucos anos depois, então... A União é meio antiga. Tem essa característica de patrimônio, né? Exatamente, a União. Você veja hoje, né, rapaz, os jornais se acabando, né, como o Norte, Correio, não tem mais, né? O único jornal impresso hoje na Paraíba é a União. É a União, Ela, na casa da minha sogra, ela recebe a União. Eu estou até pensando em fazer também uma assinatura. Faça uma assinatura, eu fico por dentro dos assuntos. Eu gosto de ler jornal. E assim, e você sabe que por mais esforço que as pessoas façam, se a sociedade não se engajar na luta, né, a tendência é acontecer o que aconteceu com o setor privado, que hoje não tem mais jornal. E outro detalhe, a União é o segundo jornal mais antigo do Brasil, né? Só perde para o Diário de Pernambuco. Exatamente. Eu acho que o que está acabando essa parte de jornais, de coisa, é isso aqui, é o celular. Tá tudo ao alcance da mão, né? O celular, meu amigo, não é só acabando, está acabando com muita coisa, né? Muito embora seja de uma utilidade imensa. Progresso grande, uma utilidade muito grande, mas é um troço que está viciando demais o povo. Mas, Werther, veja bem. E ninguém vê um jornal mais para quê? Eu quero ver a notícia. Todas as informações estão aí. Olha, isso é o avanço tecnológico. Você veja, por exemplo, no seu tempo de estudante de engenharia, reguinha de cálculo, não era? Mesmo assim, você já chegou pegando a calculadora, né? Que os professores não permitiam. Eu digo isso porque eu estudei na escola técnica e na escola técnica os professores não permitiam. Eu também queria fazer engenharia, fazer mecânica, acabei jornalista, mas... Eu tenho ainda a régua de cálculo lá em casa guardada. Veja hoje você... De lembrança. Você pega um celular hoje, Werther, e ele tem a calculadora financeira. Tem tudo. Aquela calculadora que faz os cálculos de juros futuros. De tudo. Né? De tudo.
científica, a calculadora científica. É científica. Né? Mas, rapaz, olha, você veja, hoje, na minha época, a gente, para calcular uma viga simples, uma vigazinha simples de apoiar, era uma confusão, rapaz. Era tanto cálculo no mundo que você fazia. Pois é. Cálculo, fazia de tudo. Aquelas disciplinas de cálculo numérico, de álgebra. Olha só, hoje o computador faz. Era as matérias de agente de concreto, de estabilidade, que era chato, que era danado de estabilidade, entendeu? Mas eram matérias chatas, entendeu? Que a gente ficava, meu Deus, tanto cálculo para você fazer uma besteira, às vezes uma construção tola. Hoje você vai calcular um prédio, chega no computador, entrou ali, calculou o piso padrão, aí multiplica tudo do mesmo jeito. Aí já sai tudo pronto. Então, nas redações do jornal, aconteceu a mesma coisa. Porque você imagina, por exemplo, olha, a gente colocava um papel na máquina, não podia errar o texto porque tinha que fazer o cálculo correto, né? Do espaço tamanho, que aquilo né? ia ocupar na página, certo? E você tinha que bater a máquina, né? O famoso bater a máquina. Todo mundo fazia o curso da datilografia. Tanto que o pessoal do tempo da gente, eu digo do tempo da gente porque eu cheguei nos anos 80, já tem algum tempo de história no jornalismo, era obrigatório. Se você quisesse fazer qualquer coisa na vida e imaginasse que precisaria crescer profissionalmente, você tem que fazer um curso da datilografia. Datilografia, exatamente. Concurso do Banco do Brasil, escrever durante 60, sei lá, tinha a quantidade 5 minutos, era a quantidade de tópicos, né? Sem erro. Sem erro. Era um negócio danado. Hoje você vê, é tudo no computador e quando você erra, o computador corrige. Mas não é, mas é impressionante. E às vezes o negócio do celular tem aquela parte de correção, né? O corretor automático. O corretor automático, que às vezes escreve errado. Escreve errado. Você escreve uma coisa, ele escreve outra. E você tem que Você vê que a observar. redação que você entrou aí, antes da gente chegar aqui nesse cenário onde o programa Memórias da União é gravado, você viu a redação limpa, silenciosa. Imagine como era na sua época. Ave Maria, rapaz. A gente sentia lá em cima, a gente sentia o cheiro do chumbo, assim, tudo, lá em cima. Não é que tinha as janelas abertas, tudo, né? A gente ficava imaginando. Diz que o lanche era leite, né? Disse que dava tuberculose, que disse que dava problemas respiratórios sérios, né? Era meio complicado. E você vê isso na produção industrial. Depois eu vou lhe levar para você conhecer a impressora. Mas na própria redação, você imagina o barulho das máquinas de escrever, o cigarro, né? Todo mundo fumava. Eu tenho horror a cigarro, eu não gosto. Eu nunca fumei nem Mas você era atleta, né? Não podia. Não, de jeito nenhum. Mas não gosto hoje de cigarro. Pois é, mas você veja que hoje é completamente silencioso. E outra coisa que facilita também, a gente sabe que a tecnologia sempre está superando dificuldade, né? Digamos assim que é uma irmã gêmea da engenharia, né? Porque o engenheiro lida com tecnologia o tempo todo. Mas você veja, isso facilitou muito a disseminação da notícia, que antes era restrita ao jornal, ou ao rádio, aí chegou a televisão, e hoje na internet, você com o celular, como você fez referência, todo mundo tem acesso à informação. O que quiser, na internet tem acesso a tudo que você quiser. Inclusive, do outro lado, se você quiser produzir, o telefone tem câmera, tem editor de texto, né? Olha a diferença para o seu tempo. Tradutor, tem tudo. Tradutor. Olha a diferença para o seu tempo. Ave Maria, meu Deus. Hoje está um negócio, eu acho bom, eu acho muito bom, a tecnologia é muito boa. Muito embora atrapalhe às vezes as coisas, tem coisas que atrapalham, né? Eu acho muita tecnologia, muita coisa, às vezes atrapalha, às vezes a própria pessoa nem sabe utilizar o que tem hoje, não sabe. É por isso que se especializa tanto, né? Exatamente. De repente tem um cara que é só para usar o nível eletrônico. Meu filho hoje ele tem uma empresa de informatização, de informática de coisas, trabalha muito, informatização de empresas e tudo. Tem o mesmo meu nome, meu filho. E meu outro filho, o caçula, que é Breno, ele também é formado em telemática, a ciência dos computadores. E é hoje do Tribunal do Trabalho. Ele fez concurso, passou, já fez 3 concursos, passou em todos 3.
E meu outro filho também é formado em telemática também, ciência dos computadores, e montou essa empresa, a TSA Informática. E faz informatização aí de muitas empresas, né? Fora do estado, para todo canto. Uhum. Graças a Deus, está muito bem. Você saiu da União e por ali exatamente quando a União começou a ser transferida para cá. Porque você saiu lá, foi porque aqui a inauguração foi em 74. Realmente. Eu estava saindo daqui. Né? Você terminou o curso em 73, como você disse. Quando terminou o curso, terminou sua história com a União também de trabalho, né? Eu comecei a trabalhar mesmo fora daqui em 74. No comecinho do ano de 74. Né? Me formei em 73, no fim do ano, em dezembro. Né? Aí, quando eu fui me embora, comecei na Chester em 74, no comecinho do ano. Janeiro, fevereiro e março, se eu não me engano, foi março. Foi março. Foi mais ou menos por aí que o setor gráfico, com a modernização, foi inaugurado. Foi no fim do governo Hernando Sátrio. Hernando Sátrio inaugurou a União e logo depois deixou o governo do Estado. Pois é. Aquela época era uma época boa, uma época, eu sei não, rapaz, é uma coisa assim, eu vejo uma diferença muito grande hoje. O progresso mudou muito tudo, né? Os costumes, muito, né? Muito, e tira a beleza daquela época, dos anos 60, dos anos 50, dos anos 70. Tira a beleza daquela convivência que a gente tinha com os amigos, com o trabalho, o lugar onde você trabalhava. Tira muitas coisas. Hoje é tudo muito, assim, muito eletrônico. Frio, né? Frio. Muito eletrônico, exatamente. A palavra é essa, é frio. Você veja que há bem pouco tempo atrás, né, eu estou falando no período histórico, que é um tempo curto, a gente, para se comunicar a longa distância, a gente fazia uma carta, porque o telegrama era uma fortuna. Te lembra? Era. A gente tinha na redação aqueles equipamentos que recebiam o noticiário internacional e nacional. Aí a tirinha. Né? Tirava aquela folha e ia fazer, o noticiarista fazia muito isso, né? E chamava tradutor de telegrama também. Hoje em dia... E a notícia que a gente tinha que fazer tinha um tamanhozinho, né? Não podia passar a ser grande demais. Tinha que resumir, vinha como telegrama e você apenas fazia o floreio da notícia para ficar dentro do padrão, legível dentro do padrão, mas tinha aquele tamanho, você não podia fazer um negócio grande demais, não podia. Não era, pois é. Tem um tamanho. E você veja que hoje em dia você se comunica com a pessoa falando do outro lado do mundo e sem gastar nada pelo WhatsApp. É impressionante. Né? É impressionante hoje. Então, isso também chegou. Eu me lembro, rapaz, que, por exemplo, para a gente fazer as reportagens, a gente muitas vezes ia a pé para os cantos. Hoje você manda uma mensagem e o cara responde. Um negócio. Você tem a informação. Crescendo e a gente não sabe onde vai parar. Não sabe não. Ninguém Mas, sabe. Werther, eu, por mim, estou satisfeito com a nossa conversa. Se você tiver aí algum dado, alguma informação que você queira acrescentar, fique à vontade aí, porque a gente puxou um bocado de coisa, viu? Uma revisão. Conversamos muito, foi. Mas é bom, eu gostei muito de lhe conhecer, entendeu? A recíproca é verdadeira. A gente reviveu muita coisa que eu já tinha até esquecido, muita coisa falando com você. Eu trabalhei, na verdade, eu não digo que trabalhei muito na União, trabalhei pouco, mas gostei. Mas de qualquer maneira foram uns 10 anos por aí, né? Mas gostei. 10 ou mais. Gostei de trabalhar na União. Aquela época boa, Hoje eu acho, como a gente estava dizendo, hoje os trabalhos são, como você disse, a interação entre os amigos é fria. Hoje é todo mundo ligado aqui e acabou-se, não fala mais com ninguém. Não é isso? Eu estou com você aqui, você trabalhando no seu canto e você no seu, muito embora na mesma natureza de trabalho, mas você fica lá sozinho, eu fico no aqui mesmo sozinho. Espaço físico, rapaz. A gente está aqui numa baia da redação, com um computador e se comunicando com um colega 2 baias depois pelo programa de mensagem. Rapaz, não vai nem lá pessoalmente. Eu acho hoje uma coisa muito triste essa tecnologia de hoje. Você chega hoje num restaurante, numa coisa qualquer, 5 pessoas sentadas numa mesa. Cada um com seu celular. Ninguém conversa nada com ninguém. É com o celular. Eu, quando estou com minhas netas e minha esposa num restaurante, numa coisa, liguei. Desliga. Pare. Pois Pare, vamos conversar. Puxa um assunto. E a gente não sabe onde vai Aí chegar, ela né? faz, que assunto? Aí o assunto da minha neta não tem nada a ver com o meu.
dela é completamente diferente, né? A juventude de hoje está uma coisa, eu não digo esquisita, mas está uma coisa preocupante. E você imagina Preocupante. que isso aí daria um papo para outra entrevista, porque você como engenheiro é um cara que encontra soluções, né? E você imagine como será o futuro, aí, quando o homem tiver integrado à máquina, né? E a máquina substituindo tudo. Mas isso é papo para outra conversa, mas viu, o mundo está perigoso, muito perigoso. Eu tenho muito medo dos meus netos, tenho muito medo de como eles vão enfrentar a vida. Tudo perigoso, muita sem vergonhice, muita safadeza, entendeu? Eu vejo isso como uma coisa muito ruim. Muito preocupado. Me preocupo demais. Pois é, rapaz, mas Falo muito com eles, converso muito. Tem as ideias dela, eu tenho 7 netos. Não é? O mais velho, minha netinha está com 15 anos, fez 15 anos, né? Mas já tem as suas ideias próprias das coisas, a gente não combina com as ideias da gente. É porque a comunicação facilitou muito, né? Em tudo, em música. A minha música, a sua música é diferente da deles, entendeu? O que eles querem fazer ou querem, sei lá, seguir, é completamente diferente da gente, da época da gente. A época de hoje é uma época toda eletrônica, pode-se dizer assim. Toda conectada. Conectada. Pois, Werther, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Memórias da União e a você, obrigado pela audiência. Até o próximo. Ok. Obrigado a todos vocês. Foi um prazer trabalhar na União.